Olá pessoal, meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui hoje para gravar o quarto vídeo nosso da série O Amor que Nos Faz Bem. E nesse vídeo de hoje eu escolhi o tema competitividade pra gente olhar, né? Esse tema que também tá muito presente nas relações e que estraga o amor. E para falar desse tema, hoje mesmo eu recebi de uma pessoa que eu gosto muito um texto. E esse texto, ele é do Rubem Alves, né? E esse texto chama Tênis versus Frescobol. Vocês já viram jogo de tênis e jogo de frescobol? No jogo de tênis, a gente tem adversários, né? Num jogo de tênis, sempre um ganha e um perde. Ou seja, nesse jogo, sempre um não vai sair tão feliz, porque perdeu. Então, um é adversário do outro. No jogo de frescobol é um pouquinho diferente. No jogo de frescobol existe uma cooperação, uma colaboração, porque ninguém quer que a bolinha caia. Se você errar e eu tô jogando com você, eu vou ficar triste e eu vou tentar de tudo para você não errar. Eu vou tentar jogar a bolinha da melhor forma possível, eu vou tentar salvar a bolinha que veio jogada errado e a gente vai tentar juntos crescer nesse jogo e deixar o jogo cada vez mais harmônico para os dois lados, né? Então o Rubem Alves, de forma lindíssima, como ele sempre faz, ele fez uma comparação desses dois esportes com as nossas relações amorosas de casal, né? E o que ele falou? Que existem casais que são como jogo de tênis, eles se veem como um adversário do outro. Então tá sempre um querendo estar ganhando na relação, sempre acima, né? É quando eles competem. E existem casais que são tipo jogos de frescobol, ou seja, que descobrem a colaboração, que descobrem que a sua falha, quando vem para mim, eu tento organizar e equilibrar da melhor forma e você faz o mesmo por mim, né? E aí ele mostrou o quanto a gente deveria, lógico, é uma opção de escolha de cada um, mas o quanto talvez fosse muito mais prazeroso a gente ter um relacionamento conforme um jogo de frescobol, onde tem colaboração, do que conforme um jogo de tênis, né, que tem competitividade. Então, né, pra gente falar desse assunto, hoje eu peguei esse texto, pra gente ampliar para todos os tipos de relações, né? Vocês veem, desde uma relação de emprego, uma relação familiar, mãe, pai, irmãos, até uma relação amorosa, a competitividade ela tá presente. Por quê? Porque ela tá presente no nosso caminhar evolutivo. A gente precisou competir para se proteger, né? E quando a gente é criança, quando a gente está amadurecendo, a gente ainda compete, né? Porque é lei da sobrevivência, de irmão, então nem se fala, né? Se eu ficar para trás, ó, a gente apanha junto. Então, a gente é estimulado pela nossa cultura e pela nossa sociedade a competir, né? Só que no fundo, gente, a hora que a gente estuda o autoconhecimento, a hora que a gente volta um pouquinho para dentro de nós, a gente vê que isso é uma grande ilusão. Competir é perder tempo, principalmente nas nossas relações amorosas, seja mãe e filha, seja irmãos, seja amigos, seja companheiros, companheiras, né? Competir se torna jogar energia fora. Por quê? Enquanto eu tô olhando para o crescimento do outro, para o quanto o outro é melhor que eu vou estar olhando sempre para a frustração. Porque o mundo do outro é imutável para mim. Eu não tenho controle nem responsabilidade de mudar o mundo do outro. A gente já falou isso nos outros videozinhos, né? E mais, eu tenho uma história evolutiva, eu tenho uma construção dentro de mim. E essa construção vai me permitir ir para o melhor lugar dentro de mim, nunca fora. Quando eu me baseio a algo fora e não faço um filtro para dentro, eu começo a jogar e desperdiçar a minha energia.
Porque eu vou alcançar, eu posso até alcançar, se eu tiver muita garra, muita persistência e tudo, e dar rasteira em um, dar rasteira em outro, eu posso até alcançar aquele lugar do outro que eu almejei. Mas eu vou perder muito em identidade, eu vou perder muito em características próprias, em uma construção que pode ser lindíssima, né? E vai ser pobre, porque eu vou chegar no lugar do outro. Mas às vezes o meu lugar ainda seria muito mais lindo que isso. E eu poderia contribuir com o outro e comigo mesmo. Então, quando a gente compete com o outro, a gente está, no fundo, querendo evitar a dor. Quando a gente só olha para o outro como um inimigo, a gente está negando nossas próprias dores, né? Por quê? Porque talvez a gente se sinta fraco, porque talvez a gente ache que a gente tem que ser perfeito nessa existência, né? Mas não é. A gente está nessa existência para olhar para essas questões. Quando, por exemplo, eu vou falar dos relacionamentos amorosos, né? Um casal, pensa bem, aquela pessoa que a gente conheceu, que a gente escolheu para estar junto, que a gente escolheu muitas vezes para casar, ou para namorar, ou para morar junto, ou para ter filho. Essa pessoa que a gente escolheu, de repente ela se transforma no meu pior inimigo. Por quê? Porque eu achar que ela fez algo bom, ou eu achar que ela tá à frente de mim, me gera insegurança e eu não quero, então eu diminuo a outra pessoa. Isso começa a comprometer a clareza do relacionamento e a felicidade. O vínculo de alegria, ele tá pautado em colaboração e não competitividade. A gente mina a alegria de um relacionamento dessa forma. Quando eu começo a não ficar feliz pelo desenvolvimento e pelo crescimento do outro. Por quê? Porque aí eu tô projetando nele a minha dificuldade de ficar feliz pelo meu crescimento e pelo meu desenvolvimento. Eu tô projetando nele a minha baixa autoestima, eu tô projetando nele o meu controle, a minha insegurança. E aí eu começo a comprometer a felicidade. E mais, gente, eu começo a comprometer a clareza. A gente pode perceber os casais que competem entre si, eles vão se distanciando a tal ponto que daqui a pouco não existe conversa. Porque um não pode falar do que tá vivendo porque acha que o outro vai invejar. Imagina isso dentro da tua própria casa. Provavelmente muitos de vocês devem viver isso. Às vezes com os pais, né? A gente tem esse sentimento, ou às vezes com os filhos. Puxa vida, eu vou falar de uma coisa, minha filha vem pra cima de mim como se ela tivesse com inveja do que eu tô vivendo, né? Às vezes eu tô namorando e minha filha não, aí ela vem com inveja, ou às vezes é o vice-versa, né? A mãe fica com inveja da filha ter uma família boa e feliz. Mas o que é essa inveja, entre aspas, essa competição? É uma profunda dificuldade de acolhimento da dor. É uma profunda dificuldade de auto-amor, né? Então, a gente, em termos de caminhada evolutiva, a gente está sendo convidado ao quê? Crescer. Com a competitividade, gente, por mais que a gente ache, não, tem que ser competitivo que cresce, seja competitivo, né? Que você cresce, é mentira. Você ser competitivo, desculpa, eu falei errado. Você ser competitivo com o outro, você não cresce, você perde energia. Porque você gasta energia num foco que vai te trazer pouco crescimento em termos evolutivos. A hora que a gente... eu não gosto dessa palavra competir com a gente mesmo, mas eu gosto da palavra de ousar. A hora que a gente olha a nossa dificuldade e começa a querer transcender essas barreiras internas, em querer se superar, aí é de grande tamanho, porque aí o ganho evolutivo é enorme para nós e para os demais. Numa relação onde eu quero melhorar para estar melhor dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um relacionamento, é uma relação gigantesca, é uma relação onde cada vez mais as pessoas vão se aproximar de mim e não se afastar. Um competitivo, ele olha para o próprio umbigo e ele vai ficando sozinho, porque todo mundo é risco,
Todo mundo pode ser uma pessoa que vai passar a perna, todo mundo pode ser alguém que não é confiável, todo mundo pode invejar. Então, eu vou ficar dentro de um quarto sozinho, fazendo tudo que eu quero fazer, porque qualquer um pode ser um perigo para mim. Então, vocês percebem o que a vida tá pedindo para nós? Crescimento. A gente precisa sair desse lugar de menininho e menininha e ir para um lugar de adulto. Isso eu não falo só nessa vida, eu falo em termos evolutivos. A gente, como sociedade, a gente tá muito infantil. Eu diria que a gente tá até animal ainda, né? Os nossos instintos tá à flor da pele, a nossa competitividade tá gigantesca. E competindo para quê? Me diz. Competir com o outro para quê? Qual é o objetivo? Talvez a gente tenha perdido o foco. Talvez a gente tenha perdido o foco do nosso objetivo de vida, do porquê ou para que eu quero me relacionar com alguém. Para que eu nasci nessa família? Para que eu tenho uma mãe tão surtada? Para que eu tenho um filho tão rebelde? A gente não pode perder o nosso objetivo de vida. A hora que a gente compete desenfreadamente, a gente se distancia tanto de nós que o que acontece? A gente esquece. A gente esquece do que a gente veio fazer, a gente esquece por que a gente entrou em cargo de poder, a gente esquece por que a gente entrou naquele trabalho, a gente esquece por que a gente entrou naquela relação, a gente esquece de absolutamente tudo. Enquanto a gente ficar com o nosso menininho e com a nossa menininha resistindo ao crescimento, resistindo à mudança, a nossa transformação vai assim, empurrada, muito pequenininha, e os nossos relacionamentos vão sofrendo, e o amor vai adoecendo. E aí, uma coisa gera outra. Um casal, muitas vezes, quando ele entra nesse lado de competitividade, do tênis que o Rubem Alves falou, o casal muitas vezes chega a um ponto de distanciamento que não tem mais volta, que não encontra mais. Por quê? Porque entra uma raiz nossa humana, que é o orgulho. O orgulho e o egoísmo, ele contaminam as nossas emoções. E quando entra o orgulho, eu nunca vou chegar e falar que o outro tá certo. Eu nunca vou abaixar a minha cabeça e falar, tá bom, eu errei, é isso aí. Mas percebe? Quem tá perdendo com isso? É o outro ou é você? Em termos de constelação, tem alguns autores que falam uma coisa tão legal e eu acho também. O vínculo entre um casal ou o vínculo das relações, ele pode ser estabelecido pelo positivo ou pelo negativo. Tanto o vínculo construído com positividade, ou seja, eu não partindo do pressuposto que aquela pessoa quer me ofender, que aquela pessoa quer me magoar, eu partindo do pressuposto que aquela pessoa é humana e tá tentando construir a relação comigo, eu tô partindo de um pressuposto sempre positivo, sempre olhando para o alto, para o melhor, um objetivo diferente daquele que eu penso. E então, quando eu tenho esse vínculo ele é muito forte. Esse vínculo me aproxima da pessoa que eu amo ou da pessoa que eu convivo muito, né? Você vê, quando tem esse lado construtivista, tem conversa na relação, tem sinceridade e tem transcendência. Tem a gente ressignificar as dificuldades do meu lado e do seu lado, né, que é do lado de quem a gente ama, e tem o crescimento pessoal de ambos os lados, né? Tem, você cresce, eu cresço, a gente conversa, a gente partilha e a gente tá cada vez mais próximo. Quando esse vínculo ele é pautado em coisas pessimistas, negativas, ruins, né? Que é um vínculo onde tem competitividade, que é um vínculo onde tem crítica, que é um vínculo onde não tem mais conversa, esse vínculo, ele também se torna muito forte. Na mesma proporção oposta, né? Então, na mesma intensidade oposta do vínculo positivo. Só que o que acontece? Um tá aqui, o outro tá aqui. Enquanto o vínculo positivo, os dois estão aqui, lado a lado para caminhar, um vínculo negativo, um tá aqui, outro aqui. Mas eles estão de frente. Eles estão se confrontando
como um cabo de guerra ali, só que presos. O vínculo negativo, ele é tão forte quanto o vínculo positivo. Por isso que muitas pessoas têm péssimos relacionamentos amorosos, não tão felizes, não tem muitas vezes nem sexo, nem beijinho, nem uma palavra dentro da relação e não conseguem se separar. Por quê? Porque a intensidade do vínculo denso de dor é tão grande quanto a intensidade de um vínculo de amor, né? Tem gente que diz que o amor e o ódio andam lado a lado, porque realmente, quando a gente também vai vivendo uma relação que a gente escolheu e vai vivendo no polo negativo, a gente se conecta, a gente se vincula ao outro com essa densidade. E como tira, Gabi? Pois é, autoconhecimento. Para a gente romper esses vínculos, a gente precisa voltar para nós. Porque esse vínculo ruim diz o quanto a gente está distante de nós. O quanto em alguns lugares a gente não conseguiu acolher a nossa dor e a gente deixou ela. Só que ela tá o tempo todo, a hora que eu olho para aquela pessoa, o tempo todo essa dor tá sendo alimentada, né? E ela tá construindo uma doença emocional, construindo uma tristeza interna, atrapalhando o meu caminho, ela tá fazendo N coisas ali dentro de mim. É claro que a gente não tem a pretensão de falar, vamos, se mexe, resolve, vai. Não, né? Um vínculo de dor, ele é um vínculo muito delicado. Mas o que a gente precisa ter consciência? Que essa competitividade, que é um dos pontos aqui principais de negação de dor, essa competitividade está falando pra gente olhar o quê? Sai disso. Para de fugir da sua dor e começa a querer crescer. Começa a querer deixar esse lugar onde você está muito apegada, que é um lugar às vezes onde eu sou maior, que é um lugar às vezes onde eu me acho inferior, né? Mas é um lugar que eu tô muito apegada. A gente precisa, igual a mágoa que eu falei no vídeo passado, a gente precisa escolher deixar. Deixar esse lugar de menininho e menininha e vir pro lugar do adulto. O lugar do adulto, gente, é muito legal, é muito interessante, porque no adulto a gente tem escolha. Como menininho e como menininha, a gente só briga, reclama, xinga, melindra, mas a gente não faz movimento nenhum. Como adulto, não. Como adulto, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo corte do meu cabelo. Eu sou responsável por como eu tô me sentindo comigo. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável por mim. Como adulto, eu posso fazer muita coisa. Como menininho e menininha, não. E a gente precisa passar por esse processo. A gente precisa olhar para essas emoções e para esses instintos que nos fazem mal e soltar e deixar para trás. Por quê? O amor que nos faz bem, ele é um amor de construção. É o amor de construção nossa, nunca do outro. O outro, ele tá trazendo as relações para isso, para nos ajudar no nosso crescimento e a gente ajudar eles no crescimento deles. Então percebe? Você não ajudar só vai atrasar o teu crescimento também. Se você ajuda o outro, se você entende que as relações, como o Rubem Alves falou lindamente, que as relações elas precisam ser como um jogo de frescobol, onde a gente colabora com o outro, porque o lugar de cada um na vida já está definido. Está definido pelas nossas escolhas e decisões diárias. Não vai ser porque o outro consegue e eu não consigo que eu vou ter um lugar diferente, um lugar menor. Não é isso, gente. A gente não tá competindo quem chega primeiro. A gente tá falando, não adianta chegar primeiro, vai ter que levar o outro mesmo. Vai ter, porque olha como estão esses seres de luz. Vocês acham que eles estão vivendo plenitude ou eles estão aqui preocupados com o nosso caminhar? Não adianta, todo mundo vai chegar junto. Um pode chegar primeiro, mas vai ter que voltar para clarear a cabeça do outro e tá. Então, o que a gente está desperdiçando tempo? Com o que a gente está competindo? Na verdade, a gente está sendo iludido para desfocar do que realmente importa para nós. E o que importa para nós?
a construção do auto-amor. E para construir o auto-amor, a gente precisa de colaboração, não competitividade. Se o relacionamento de vocês já tá nesse mecanismo de competitividade, vamos nos voltar para nós e acabar com isso, falar eu não vou mais competir. Por mais que ele ache que é melhor que eu, por mais que ele fique debochando da minha cara, o problema é dele ou dela ou de quem for. Eu vou olhar como colaboração a mim. Eu quero colaborar ao meu crescimento, eu quero descobrir o que é o auto-amor. E para isso, eu vou precisar ter esse olhar para dentro e entender que as relações são... Ai, que susto, minha cachorra. Que as relações são amorosas, que as relações são de partilha e que é a partir disso que a gente vai experimentar esse amor que nos faz bem. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, foi com muito carinho esse vídeo também e até a próxima. Fiquem com Deus, um grande beijo.